Olá, seja bem-vindo a mais um Impressões. Nesse programa, a cada semana, você fica conhecendo um pouco mais sobre a trajetória profissional e também administrativa de um dos gestores paraibanos. E hoje nós estamos recebendo o professor Cláudio Furtado, que é presidente da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, aliás. Seja bem-vindo, professor, aqui ao Impressões. Muito obrigado, estou aqui, é um prazer enorme estar aqui no Impressões e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre essa trajetória. Vamos começar bem do iniciozinho da sua infância no município de Souza. Como é que foi? Como era a sua família? Minha família, meu pai era um agricultor da região de Santa Cruz, que era, quando ele nasceu, era município de Souza. Teve uma infância bastante sofrida, passou por várias secas, né? Era um homem semi-analfabeto, mas ele tinha um grande diferencial, que ele achava que o maior investimento que ele podia dar para a família seria a educação. E quantos irmãos o senhor tem? Eu sou de uma família de 3 irmãos, tenho mais 2 irmãs. Foram 2 casamentos de meu pai. Do primeiro casamento eu tenho uma irmã, e do segundo tenho mais outra irmã. Então, assim, ele sempre teve essa visão focada em educação, e minha infância é uma infância de uma pessoa que nasce no interior, ou seja, era jogar futebol perto de casa, certo? Ir à escola que eu estudei em Souza, estudei no Instituto Santa Rita, depois fui para a Escola Estadual Celso Maris, que era o chamado Antigo Polivalente, onde fiquei lá até a 8ª série. E convivia com meus amigos ali da redondeza, ou seja, e tive uma infância como qualquer criança do interior, que a gente jogava bola, a gente tomava banho de rio, ia quando podia, ia para os sítios. Uma infância totalmente diferente do que acontece hoje com as crianças, com as nossas crianças. Há algumas décadas era comum também que, à medida em que se avançasse, por exemplo, para o ensino médio, os estudantes deixassem suas cidades e fossem até para outros estados. Foi o seu caso, o senhor foi terminar seus estudos em Pernambuco. Foi quando terminei a antiga 8ª série, né? Eu fui para Recife, porque minhas irmãs já estavam lá, e fui fazer um antigo 2º grau, né, que hoje é o ensino médio, em Recife, e fiquei lá onde fiz universidade e segui toda a minha carreira no Recife acadêmico. Agora, tem um fato curioso, normalmente na infância, quando se pergunta para a criança o que é que ela quer ser quando crescer. Aí dizem médico, engenheiro, astronauta, alguma coisa assim. O senhor, desde muito cedo, sabia que queria estudar física. Sim, isso foi uma coisa, assim, que começou bastante cedo, quando eu comecei a ter contato com ciências, entre a 7ª e a 8ª série, eu pensei em fazer, que estava no auge do regime militar, né? Existia o programa nuclear brasileiro, e eu queria ser engenheiro nuclear, certo? Tinha isso na cabeça, que queria ser engenheiro nuclear. Mas de onde veio a ideia da literatura, do cinema, de onde veio? Eu lia bastante, sempre gostei de ler, tinha a questão da literatura foi importante, e também um professor lá do Polivalente, que a gente discutindo sobre o que é que pensava em fazer, eu disse, não, eu quero fazer engenharia para trabalhar. Ele disse, não, quem trabalha nessa área é engenharia nuclear. Então eu fui começar a ler o que se fazia em engenharia nuclear, e depois, quando eu fui fazer o ensino médio, eu vi que aquilo que eu queria não era bem engenharia nuclear, era física nuclear. Terminei indo fazer física, certo? Que, assim, contrariando o senso comum, que a gente saía do interior para fazer ou medicina, ou engenharia, ou ser advogado, né? Tanto que quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para física e fiz para engenharia elétrica. Era uma maneira assim, fazer meu pai feliz, porque eu estava fazendo um curso de engenharia. Até que chegou um momento que eu fui conversar com ele, quando acabei o curso de física, dizendo que ia deixar o curso de engenharia, porque eu
estava na carreira que eu queria mesmo. Então houve uma certa resistência da sua família com a sua escolha? Não, assim, a resistência, eu achava que ia acontecer essa resistência, porque para mim ele esperava que eu fosse um engenheiro ou médico. Mas no dia que eu fui comunicar a ele que ia deixar, eu estava no 4º ano de engenharia, só faltava mais um ano para concluir engenharia elétrica, e tinha concluído o curso de física, que são 4 anos. Quando eu fui comunicar ao meu pai, olha, eu vou abandonar o curso de engenharia para me dedicar a fazer um mestrado em física, não vou ter mais tempo. E tentei assim, fiquei meio enrolado de como dizer aquilo. Ele olhou e disse, eu nunca lhe pedi para você fazer um curso de engenharia. A decisão foi sua. Se você resolveu fazer esse curso aí de física, que ele nem entendia o que era um curso de física, se você vai fazer isso aí, que você faça bem feito. Então ele tirou um peso dos ombros. Muito grande, porque ele dizia tudo que você vai fazer na vida, que faça bem feito. Então, eu acho que pela experiência de vida, e meu pai foi muito, muito sofrido, e chegar à condição que ele chegou no final de vida, aquilo para ele tinha sido uma grande batalha. E ele achava que a gente devia se comportar assim também em qualquer área que a gente atuasse. Agora, o estranhamento que houve no seu pai, na época, em relação ao curso de física, hoje não é tão diferente assim. Muita gente ainda desconhece o que é que faz um físico. E aí eu queria a sua ajuda para explicar para os nossos telespectadores quais são as atribuições, qual é o ramo de estudo do físico. Realmente, quando se fala em física, geralmente as pessoas tendem a associar a física do ensino médio, certo? Ou seja, a uma física que se fazia na época de Newton. O que é que faz o pesquisador de física? O pesquisador de física, e o físico, ele trata em explicar os fenômenos da natureza. Então, em diversas áreas, desde da relação do muito pequeno, ou seja, de reações ou de processos que acontecem lá em tamanhos subatômicos, que é o caso, por exemplo, de quem trabalha com partículas naqueles grandes aceleradores lá na Europa, no caso do CERN, como pessoas que trabalham, por exemplo, para explicar conformação de DNA. Tem várias áreas na física. A física ela tem física da matéria condensada. O que é isso? Física da matéria condensada ela está relacionada com explicar, por exemplo, todas as questões dos dispositivos que hoje a gente tem embutidos nos nossos eletrônicos. Isso surgiu com a física, certo? Lá atrás, na década de 60, 70, quando foi criado o transistor, quando foi criado vários dispositivos, certo? Que hoje você chegou a sair da eletrônica, que é, vamos dizer assim, o estudo de dispositivos onde você tem elétrons lá dentro, para o caso onde você já usa luz, que é o caso da fotônica, que vem internet, vem uma série de aplicações. E outras áreas também, como física médica, que é a questão de você desenvolver dispositivos para ser usado na medicina, certo? Física, por exemplo, para você estudar a formação do universo também, você vê como foi que aconteceu nos primórdios do universo, o que é que você teve no início, certo? E estudar essa evolução até o momento atual. Então, assim... É um campo muito amplo, na verdade. Muito amplo e, assim, cada área que você tenta se dedicar, ela tem um recorte ali dentro que é grande também. Em relação ao campo de trabalho, hoje no Brasil, como é que é? Há muito espaço para o trabalho dos físicos? E outra coisa, há também tantos físicos para atender essa demanda ou falta profissionais qualificados no mercado? Hoje em dia, com a expansão, onde é que se concentra hoje os físicos? A maioria deles na academia, certo? A maioria trabalha nas universidades fazendo pesquisa em institutos de pesquisa. No Brasil, hoje, já existem empresas contratando físicos para desenvolver pesquisas para novos produtos, novos materiais. Isso é uma coisa que é característica de países em desenvolvimento, como o nosso. Se você olha nos Estados Unidos, uma grande parte dos profissionais de física, eles trabalham justamente na indústria, justamente no desenvolvimento. Você tem uma parte nas universidades, gerando novas descobertas, novos produtos, patentes e artigos, né? Que a física é uma ciência básica, certo? Mas tem muitos físicos trabalhando na indústria. No Brasil,
o campo é amplo porque, assim, nós tivemos um crescimento muito grande na formação de físicos, mas você ainda falta profissional em diversas áreas. Desde do físico, do licenciado em física, para ensinar nas nossas escolas públicas e privadas, ou seja, existe uma deficiência de professores de física, daí muito de não saber de física, é porque geralmente a maioria dos profissionais que ensinam física no ensino médio e no fundamental não tem formação de física, são de outras áreas. Então existe esse déficit de físico no ensino e também a quantidade de físicos que você precisaria também num país. Para considerar um país desenvolvido, a proporção é pequena ainda. Uhum. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos em instantes para continuar essa nossa conversa com o presidente da FAPESC, Cláudio Furtado.